Um gigante submerso no Oregon despertou, acendendo o alerta vermelho para um tremor colossal. É que as anomalias a 480 quilômetros da costa podem iniciar a reação em cadeia mais brutal já vista no noroeste do Pacífico. Imagine o Monte Axial, uma montanha colossal emergindo das profundezas do Oceano Pacífico. Ele está inflando como uma bexiga enquanto o magma inunda suas câmaras subterrâneas. Esqueça a ideia de um vulcãozinho qualquer. Os indícios atuais são idênticos aos que antecederam a tragédia do Monte Santa Helena. A diferença é que agora o perigo espreita sob milhões de litros de água, o que transformaria qualquer erupção num cenário infinitamente pior. Mas eis o motivo do desespero total dos oceanógrafos. A pressão interna da montanha está subindo num ritmo jamais visto. O leito oceânico sobe vários centímetros no intervalo de poucos dias. Pior ainda, essa movimentação bizarra avança cada vez mais pela cordilheira submarina. Esses enxames sísmicos podem acabar rompendo a perigosa falha de Cascadia. Esse monstro adormecido tem poder para causar um abalo de magnitude 9.0. Especialistas alertam que uma explosão abrupta do axial espalharia ondas de choque pela crosta marinha por centenas de quilômetros. Isso pode iniciar mais de 10 mil sismos secundários pelo Círculo de Fogo do Pacífico. A grande dúvida não é se essa montanha aquática vai explodir, mas sim se esse despertar será o gatilho de um colapso geológico, capaz de redesenhar toda a costa oeste. Então, como ter certeza de que não é apenas um alarme falso? A prova está nos dados transmitidos ao vivo das profundezas e nos profissionais gritando por atenção. O vulcão marinho do Oregon despertou, e os pesquisadores já decretaram risco de mega terremoto, pois o caos a 480 quilômetros da praia de Oregon tem potencial para gerar a pior reação em cadeia já registrada no noroeste Pacífico. Sob quase uma milha de águas pacíficas, uma teia de cabos conecta a costa ao axial. Isso forma uma ponte imediata entre o abismo marinho e os centros de pesquisa terrestres. Trata-se da matriz cabeada regional da Iniciativa de Observatórios Oceânicos, um milagre tecnológico enviando métricas instantâneas de temperatura, química e tensão sísmica. Mais de 140 sensores estão espalhados pelo topo e pelas encostas da estrutura, todos projetados para flagrar qualquer alteração minúscula no humor do vulcão. Medidores de pressão no solo possuem precisão de frações de milímetro. Eles monitoram o ritmo do chão oceânico conforme a lava flui lá embaixo. Sismógrafos acusam até as vibrações mais fracas, diferenciando abalos distantes de microtremores da própria região e os espasmos dos pulsos magmáticos. Microfones captam ruídos graves e estalos secos, indicando pedras quebrando e líquidos fervendo. Câmeras aquáticas perto de fontes termais transmitem visuais de colunas minerais e águas cintilantes, servindo como uma vitrine para esse ecossistema vulcânico em mutação constante. William Chadwick é um pesquisador renomado na Universidade do Estado de Oregon. Para ele, esse sistema mudou radicalmente o jeito de vigiarmos o abismo. Sua equipe consegue analisar informações colhidas poucos minutos antes. Isso permite flagrar distorções no exato momento em que surgem. O geólogo Jeff Bisson cuida da manutenção desses medidores de carga. Ele revela que os equipamentos flagram variações inferiores à espessura de uma mera folha de papel. Tamanha exatidão elimina de vez o achismo ou a dependência de expedições navais esporádicas. A equipe monitora cada movimento em tempo real, sem descanso. Qualquer oscilação de pressão ou murmúrio vindo das profundezas da cratera não escapa. Isso entrega um controle de cenário surreal, algo antes impensável para uma zona tão inóspita. Com essa rede armada, os cientistas estão prontos para o pior, podendo decifrar qualquer alerta do Monte Axial, por mais minúsculo ou abrupto que seja. O gigante submerso do Oregon está finalmente despertando, e os especialistas já soaram um alarme vermelho para um mega terremoto, pois esse fenômeno a 480 quilômetros da costa pode iniciar a reação em cadeia mais brutal já vista no noroeste do Pacífico. Os sensores de pressão do monte flagraram um comportamento bizarro, algo que foge totalmente do padrão após décadas de análises rigorosas. Desde outubro de 2025, o chão do oceano passou a subir num ritmo frenético, ultrapassando absolutamente qualquer registro feito desde a instalação dos equipamentos originais. Se antes os ciclos de inchaço batiam apenas uns poucos milímetros mensais, as leituras de agora mostram o topo subindo vários centímetros. Não estamos falando de uma mudancinha qualquer. A equipe acompanha uma elevação tão monstruosa quanto a que antecedeu a explosão de 2015, mas incrivelmente acelerada. William Chadwick, que comanda a galera na Universidade do Estado do Oregon, classifica esses dados como algo ao mesmo tempo de cair o queixo e extremamente assustador. O fundo da caldeira, antes calmo,
agora estufa numa velocidade 3 vezes maior que a do ano passado. Tem dia que os medidores marcam mais de 1 centímetro de elevação em míseras 48 horas. E essas deformações bizarras não estão presas num cantinho só. O inchaço domina o pico e escorre pelas encostas, provando que o magma invade as piscinas rasas com uma força bruta. Essa expansão a jato passa longe de ser apenas uma linha chata no gráfico. Isso é um aviso claro de que o núcleo magmático principal, que já ostenta o título de um dos mais colossais do mundo subaquático, está batendo no teto de limite que causou todas as detonações anteriores. A tensão acumulou tanto que até os veteranos confessam nunca ter visto a estrutura reagir tão agressivamente. Cada novo pico de estresse transforma a vigilância numa verdadeira corrida contra o tempo, já que o perigo de um rompimento cataclísmico aumenta a cada amanhecer. As estatísticas não deixam espaço para ilusões. As entranhas do axial chegaram no limite, e a próxima fase pode explodir na nossa cara do nada. O gigante submerso do Oregon está finalmente despertando, e os especialistas já soaram um alarme vermelho para um mega terremoto, pois esse fenômeno a 480 quilômetros da costa pode iniciar a reação em cadeia mais brutal já vista no noroeste do Pacífico. Centenas de minúsculos ábolos sísmicos agora chacoalham a crosta abaixo da montanha todo santo dia. Esses microtremores passam despercebidos pelo tato, mas desenham rastros gigantes nas telas dos sismógrafos. Eles ecoam como uma bateria constante por toda a crista e pelas bordas de pedra. Sua assinatura de energia revela um cenário de rochas estourando e lava rasgando tudo para subir, cavando novas rotas na marra, enquanto o calor esmaga tudo lá embaixo. O ritmo e o visual desses tremores mudaram totalmente de figura. Em vez de ficarem encurralados apenas na região da cratera, a tremedeira está fugindo para as bordas, seguindo direto pela cordilheira de Juan de Fuca. Prova cabal de que a pressão vazou e está engolindo o resto da crosta terrestre. Os geofísicos da NOAA cravaram essa sequência atual como a mais punitiva desde a véspera do estouro de 2015. Tem dia em que os monitores enlouquecem gravando mais de 1000 estrondos seguidos. Cada estrondo é a pura reação física do magma rasgando a rocha dura. A análise espectral das ondas sísmicas escancara tremores de baixa frequência misturados com rupturas secas e violentas. Uma mistura que denuncia tanto o avanço lento da lava quanto o estalo repentino das pedras. E a confirmação de múltiplos sensores não deixa margem para dúvidas. Esses microtremores não são ruídos aleatórios, mas o alerta vermelho de que o magma está subindo. Com o aumento desse enxame sísmico, o padrão crava exatamente o que rola quando as entranhas do vulcão sofrem pressão extrema. Cada pico de abalos passa por um pente fino com os dados de pressão e deformação do solo. Isso pinta um cenário claro. A tensão na crosta está prestes a estourar. A forma como esses tremores estão se espalhando prova que o vulcão está acelerando seu ritmo de destruição. As rachaduras já estão fugindo do topo e se alastrando. Para a equipe que monitora esses dados sem piscar, cada dia a mais de caos sísmico só joga mais urgência na grande dúvida. Até quando a crosta do axial vai aguentar o tranco antes de desmoronar? O gigante submerso do Oregon está acordando, e os especialistas já acenderam o alerta máximo para um mega terremoto. Porque o que está rolando a 480 quilômetros da costa pode engatilhar a reação em cadeia mais brutal já vista no noroeste do Pacífico. O calor absurdo que emana do pico do monte submarino axial está quebrando todos os recordes, e os satélites já bateram o martelo. Mapeando a energia térmica por todo o nordeste do Oceano Pacífico, esses mapas revelam uma mancha gigantesca e crescente de calor extremo, com valores que atropelam qualquer medição feita desde as primeiras expedições nas profundezas lá em 1990. O fundo do mar acima do axial deixou de ser apenas morninho. Ele está irradiando energia num nível que grita que tem algo sinistro despertando lá embaixo. Paralelo a isso, a química das fontes hidrotermais está mudando de um jeito que só acontece quando a lava resolve passear. As amostras de água coletadas nas fontes de Estes e do Distrito Internacional estão voltando dos testes com um pico bizarro de hélio 3 dissolvido, um isótopo super raro, que só escapa do manto da Terra durante uma invasão agressiva de magma. As taxas de enxofre, ferro e manganês também estão disparando, travando a chegada de gases vulcânicos fresquinhos e fluidos ferventes jorrando das novas fendas da crosta. Essa reviravolta na química é a prova viva da agitação no subsolo. A doutora Lena Hofstetter, especialista em química de fontes hidrotermais do centro alemão Geomar Helmholtz, que passou anos debruçada sobre as emissões do axial, garante que os últimos resultados são indiscutíveis. Os níveis de hélio 3 estão 3 vezes maiores que o normal, e a assinatura do enxofre bate certinho com o cenário das semanas anteriores
A erupção de 2015. Toda essa mudança só tem uma explicação: uma enxurrada de magma fervente e lotado de gás, subindo dos reservatórios mais fundos e rasgando tudo no caminho para chegar à superfície. Os próprios campos de ventilação estão reagindo com força. Câmeras subaquáticas flagraram nuvens densas de água brilhante, o sinal clássico de fluidos superaquecidos trombando com o mar gelado. Algumas chaminés antes super calmas agora pulsam com explosões nervosas de vapor e gás, e os depósitos minerais ao redor delas crescem numa velocidade surreal. Tudo isso escancara um sistema no limite da pressão, onde o próprio calor e a química do oceano assinam embaixo do que os equipamentos já tinham cantado a bola. O magma está subindo e a engrenagem interna do vulcão está fervendo, mais rápido do que em qualquer momento nos últimos 10 anos. O vulcão oculto do Oregon está despertando, e a ciência já lançou o alerta de mega terremoto, pois esse pesadelo se formando a 480 quilômetros da costa tem o poder de acionar o maior efeito dominó que o noroeste do Pacífico já testemunhou. Simulações criadas pelos especialistas da rede sísmica do noroeste do Pacífico agora cruzam dados ao vivo do vulcão axial, com registros sísmicos de todo o oceano. Esses sistemas aplicam a teoria de transferência de tensão, mapeando como a pressão em uma falha ou vulcão afeta silenciosamente a tensão das outras, mesmo a milhares de quilômetros de distância. O conceito é antigo. Especialistas sempre discutiram se um desastre pode empurrar falhas distantes para o colapso. Lá em 1960, o megaterremoto chileno espalhou intensas ondas de choque pela crosta terrestre, desencadeando um surto de tremores brutais no Japão, Alasca e Filipinas ao longo do ano seguinte. Hoje, sensores interligados e supermáquinas deixam os pesquisadores rastrearem essa migração de tensão praticamente ao vivo, mostrando como a energia liberada num canto dispara os riscos de caos em outro. Os últimos meses trouxeram um salto assustador nos tremores vulcânicos e enxames sísmicos, não só no axial, mas também pelas Ilhas Kurilas, pelo litoral sul do Chile e na fossa das Filipinas. Especialistas do órgão geológico americano e da agência japonesa mapearam esses padrões, percebendo que o ritmo e as datas desses tremores estão muito sincronizados para ser mera coincidência. A grande dúvida é se são apenas acasos isolados, ou os primeiros sinais de um colapso sincronizado globalmente. Mesmo que uma explosão no axial não cause um mega terremoto distante na mesma hora, os dados provam que tensões mínimas se acumulam, agravando a situação de áreas que já estão no limite. Analistas de pressão tectônica, como a doutora Maya Tolstoy, reforçam que as placas tectônicas do nosso planeta estão totalmente conectadas. Cada tremor, cada avanço de magma joga ondas de impacto captadas muito longe do ponto inicial. Esse surto atual de tremores por todo o círculo de fogo está gerando alerta máximo nos bastidores, já que a chance de um efeito dominó à distância, antes tratada como mito, agora ganha força entre os maiores especialistas. O perigo é gigantesco. Esse caos sincronizado indica que uma simples explosão submarina, na hora certa, pode disparar um efeito dominó, engolindo continentes inteiros. Para os pesquisadores, a missão já não é só vigiar os passos do axial, mas decifrar como cada batida dele pode ecoar pelas falhas mais explosivas do nosso planeta. O monstro submerso do Oregon despertou, e os cientistas estão emitindo um alerta de mega terremoto, porque o que está rolando a 480 quilômetros da costa pode iniciar a pior reação em cadeia já vista no noroeste do Pacífico. Quando o gigante submerso como o vulcão axial explode, o perigo para quem mora no litoral não são cinzas nem magma, mas sim o próprio oceano. Se uma grande erupção ou cratera submarina gerar um deslizamento, uma parede de água ganha vida e avança na velocidade de uma rodovia expressa. Diferente dos tsunamis de tremores distantes, que demoram horas para bater na praia, uma onda nascida a meras 300 milhas da costa arrasaria tudo em menos de 20 minutos. Para as populações de Washington e do Oregon, não sobraria tempo algum para sirenes ou fugas organizadas. Nas cidades mais baixas, o único aviso prévio seria o mar secando bizarramente rápido, seguido por uma onda furiosa, que engole barreiras e varre o asfalto. As equipes de resgate já calcularam a tragédia. Nas áreas costeiras, a corrida pela vida até um lugar seguro dura meros minutos, e não horas. Sirenes, avisos no celular e rotas de fuga. Tudo isso existe na esperança de que a população consiga correr a tempo. Só que num cenário catastrófico, a chance de viver é quase nula. É uma realidade que assusta. Quando o perigo brota do fundo do mar, cada segundo vale ouro. O noroeste do Pacífico vai muito além de cidadezinhas pacatas e praias de cartão postal. Trata-se de uma artéria econômica vital,
que liga o mercado americano e canadense ao resto do planeta. Mais de 10 milhões de almas habitam o cinturão urbano, que vai de Portland e Seattle até Vancouver. O grande motor dessa área são os portos de águas profundas em Seattle, Tacoma, sem esquecer Portland, que giram mais de 80 bilhões de dólares em mercadorias anualmente. Passa de tudo por ali, desde tecnologia asiática até as colheitas do Centro-Oeste. Esses terminais são o oxigênio para a agricultura, a indústria e o polo tecnológico, criando uma teia logística que cruza o oceano e penetra fundo na América do Norte. E o que está em jogo é muito maior do que simples contêineres. A inovação em Seattle, as fábricas de chips de Portland e as centrais logísticas de Vancouver. Tudo isso exige um fluxo contínuo de energia, internet e transporte para não colapsar. Mas os especialistas do mercado de seguros já acenderam o alerta máximo. Um desastre de proporções gigantescas, seja por tremores brutais, deslizamentos ou paralisação portuária, geraria um efeito dominó arrasador na economia mundial. O detalhe assustador é que grande parte das apólices ignora tragédias vulcânicas ou terremotos, deixando o mundo corporativo vulnerável a um rombo de bilhões de dólares, totalmente sem cobertura. Enquanto os pesquisadores quebram a cabeça sobre quando será a próxima explosão, governantes e empresários precisam engolir o custo amargo de operar numa zona geologicamente instável. O gigante vulcânico adormecido no fundo do mar do Oregon está acordando, e os cientistas já gritam sobre um mega terremoto iminente, pois a atual movimentação, a 480 quilômetros da costa, pode gerar a pior reação em cadeia já vista na região. Prever os passos do vulcão axial ainda gera brigas feias no meio acadêmico. Entre cientistas em missões americanas e japonesas, somados aos europeus, todos cruzando informações ao vivo e ajustando simulações alucinadamente. Alguns apostam que o monstro já está completamente estufado de magma de novo. Só que agora ele parece inchar num ritmo bem mais lento, o que daria um fôlego de alguns meses até o grande estouro. Em contrapartida, outros alertam que variações mínimas no barulho das falhas ou na química das fendas podem encurtar esse prazo para meras semanas. A grande pegadinha é que o próprio DNA dos vulcões odeia seguir roteiros. Para tornar o pesadelo ainda mais complexo, o pico brutal da atividade solar recente reacendeu um antigo debate. Físicos espaciais e geólogos buscam desesperadamente conexões entre as tempestades no Sol e o atrito das placas tectônicas. Eles investiram se as oscilações violentas no campo magnético da Terra seriam um gatilho final para ativar os sistemas vulcânicos ou sísmicos, mesmo sem bater o martelo definitivamente sobre essas provas. O timing bizarro disparou uma corrida por pesquisas conjuntas no mundo todo, unindo esquadrões globais para bater dados de sensores e explosões solares, com o histórico de erupções. As novas regras globais de segurança exigem uma transmissão quase imediata dos gráficos de pressão e abalos direto para os navios científicos, formando uma frota internacional imensa, trabalhando em sintonia no Nordeste do Pacífico. Para cada estudo que aposta numa explosão repentina, tem outro pedindo o pé no freio. E para cada palpite cheio de certeza, a natureza teima em mostrar que é totalmente indomável. A tecnologia mais avançada traz dados bem claros, mas zero garantias, deixando os especialistas e o público completamente presos entre o desespero e a incerteza. Neste exato instante, mais de 10 milhões de pessoas e todo o motor financeiro do noroeste do Pacífico estão à mercê de um fundo oceânico agitadíssimo. Enquanto os radares piscam sem parar com dados do fundo do mar, plano nenhum de resgate ou teoria científica consegue ser mais rápido que a fúria da Terra. Ficar de bobeira não dá mais. Estar preparado é questão de sobrevivência. Num planeta por um fio, deixar o aviso para o dia seguinte pode ser uma sentença. Larga a sua opinião aqui nos comentários. Um tremor nível 6.0 no Alasca abalou geral os pesquisadores logo na manhã do Dia de Ação de Graças. E a parada que vem depois disso é de gelar o sangue. Porque esse tranco segue a mesma rota dos terremotos mais mortais que a humanidade já viu. Imagina 300 mil almas em Anchorage, acordando com a casa chacoalhando às 6 da matina em pleno feriado de Ação de Graças. Paredes tremendo, pratos se espatifando e o chão simples e puramente cedendo sem mandar recado. Só que esse sacolejo nível 6 não é mais um tremorzinho de rotina no Alasca. Aconteceu logo de cara após 17 dias de um silêncio sísmico bizarro e absoluto. Uma calmaria absurda que, para os geólogos,
Era basicamente o planeta segurando a respiração. Olha só o que está deixando os especialistas batendo pino de ansiedade. Rola uma chance de 5% de que tudo isso seja só um aperitivo para uma catástrofe colossal. A mesmíssima pressão nas placas, o lugar exato e os sinais idênticos que deram as caras antes daquele pesadelo de magnitude 9.2 em 1964. Aquela tragédia varreu do mapa 131 vidas e lançou tsunamis para tudo quanto é lado do Pacífico. Mas a revelação mais sinistra veio dos mapas de clima espacial. O terremoto estourou num cenário de tempestade solar, que é o mesmo por trás de todos os mega-abalos recentes. Bater esse horário não é pura sorte. É um baita de um alarme cósmico gritando na nossa orelha. Fica a dúvida se o sismo do Dia de Ação de Graças foi só um baque avulso ou a faísca para um monstro nível 9 que pode dizimar a metrópole mais cheia do maior estado americano. O papo oficial das autoridades jura de pé junto que foi tudo super normal. Mas a verdade nua e crua é que uma bomba relógio gigantesca pode estar armando debaixo do Alasca. E essas próximas semaninhas têm tudo para virar do avesso qualquer regra que a gente sabia sobre os sismos. O relógio marcava 8h11 da matina, no dia 27 de novembro de 2025. Sensores espalhados pelo centro-sul do Alasca gritaram marcando um evento de nível 6.0. O foco da pancada foi rastreado a mais ou menos 14 quilômetros, na região oeste-noroeste de Susitna, um canto super isolado, a umas 65 milhas do fervo de Anchorage. A tremedeira toda nasceu a bizarros 80,4 quilômetros para baixo do chão, o que joga o estopim da coisa lá nas profundezas, rasgando a crosta terrestre, ficando bem abaixo dos tremores rasos, que geralmente dão um susto naquela galera. Essa fundura absurda fez com que a onda de choque se espalhasse de um jeito insano para todos os cantos, fazendo a superfície trepidar forte em uma área gigantesca. A localização cravada e validada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos jogou o centro exato da crise em 61,6 graus de latitude norte por 150,9 graus de longitude oeste. Essa matemática toda bate num trecho selvagem, gelado e implacável das montanhas de lá. Só que a destruição passou batido pela redondeza, já que o eco do choque foi engolindo tudo pela frente. O abalo chegou a Anchorage em questão de segundos. Era manhã do Dia de Ação de Graças. A galera mal tinha começado o dia quando o tranco violento pegou geral totalmente de surpresa, mesmo já sendo um pouco tarde para quem costuma pular da cama cedo. Foi o tremor mais brutal no centro-sul do Alasca desde 2021. Um baita susto até, numa área que já convive com a fúria da Terra. Nenhum outro estado americano treme tanto quanto o Alasca. Mas quando o chão atinge a magnitude de 6,0, a coisa fica séria, deixando os cientistas e as equipes de emergência em alerta máximo. Os radares do Centro de Sismologia do Alasca registraram o fenômeno ao vivo, travando o instante exato da ruptura e mapeando a onda de choque rasgando a crosta terrestre. Por mais que o coração do abalo ficasse no meio do nada, o impacto sacudiu uma extensão gigantesca do território, exigindo uma varredura minuciosa para caçar estragos e prever os temidos tremores secundários. O balanço de destruição em Anchorage e nas cidades vizinhas pipocou na mesma hora. As equipes de resgate fizeram um pente fino nas ruas, na caça por prédios no chão, vazamentos de gás e qualquer possível vítima do desastre. A primeira vistoria só revelou muita bagunça pela casa e paredes com reboco trincado, além de uma ou outra chaminé derrubada. Felizmente, nenhuma estrutura principal veio abaixo. O pessoal da manutenção checou a rede elétrica e a água, esbarrando só em pequenos gargalos isolados. Os hospitais de Anchorage continuaram operando a todo vapor e os colégios, apesar do baita susto, não registraram nenhum arranhão entre a equipe que madrugou no batente. Os especialistas locais já bateram o martelo. Risco zero de tsunami após o impacto. O sismo rolou num ponto extremamente fundo, a quase 80 quilômetros para baixo da superfície. A força do choque perdeu o gás bem antes de conseguir agitar violentamente a água do mar ou de causar qualquer avalanche de terra devastadora na região litorânea.